Meu nome é Diego e hoje eu irei falar sobre a lipidose hepática felina. Na primeira aula falei sobre as funções do fígado, na segunda aula falei sobre exames para avaliação hepática e hoje irei dar início às doenças do fígado de cães e gatos. Então, a lipidose hepática felina é uma síndrome comum, na verdade ela é a doença colestática mais comum em felinos e ela está relacionada com o metabolismo anormal de lipídios. Então, normalmente, eles são gatos que passam por um processo de jejum, de hiporexia ou de anorexia, e quando eles passam por esse processo de jejum, o organismo deles começa a procurar novas fontes de energia. E a principal fonte de energia ali da lipidose hepática vai ser a lipólise, a quebra de triglicérides para a formação de energia. Essa gordura que ele vai utilizar ali, que está armazenada no tecido adiposo, vai começar a ser mobilizada para dentro do fígado, e quando o nível de gordura excede, essa gordura começa a ser acumulada ali no interior dos hepatócitos. Então, inicialmente, nós temos um gato em um período de jejum. A literatura traz para a gente que a partir de 2 dias de jejum, esse animal já começa a desenvolver uma lipidose hepática. E quando ele está em jejum, as vitaminas e aminoácidos começam a diminuir no organismo desse animal. Por quê? Porque o gato, diferente dos cães e do ser humano, ele não consegue armazenar certas vitaminas e aminoácidos. Então, qualquer período de jejum prolongado vai levar ele a buscar novas fontes de energia. Quando ele está em jejum, então, em um processo de anorexia ou hiporexia, o organismo dele começa a fazer um processo de lipólise e de proteinólise, onde ele começa a utilizar a proteína e a gordura que estava armazenada para a formação de energia. Essa gordura do tecido adiposo começa a ser mobilizada lá para o fígado, e quando essa taxa de captação do fígado excede a taxa de remoção dessa gordura, essa gordura começa a ficar parada ali no fígado, começa a ser entrar dentro dos hepatócitos e causar um processo que a gente chama de hepatomegalia, que é o aumento desse fígado por um acúmulo de gordura. Inicialmente, a gente tem alterações morfológicas do fígado, onde essa gordura começa a inchar os hepatócitos, e todas as células dentro do hepatócito, núcleo, mitocôndria, tudo vai para a periferia do hepatócito, e esse inchaço e esse acúmulo dessas células na periferia de hepatócitos começa a fazer com que os canalículos biliares sejam comprimidos. Começa a fechar os canalículos biliares e ter uma estase biliar e uma retenção de ácidos biliares, porque não vai ter como essa bile ser encaminhada lá para a vesícula biliar. Então, qualquer doença que leve a um quadro de hiporexia, anorexia ou má absorção intestinal vai fazer com que o fígado, com que o organismo desse animal busque outras fontes de energia. E no caso da lipidose hepática, a principal fonte de energia vai ser a lipólise, a quebra de lipídios. O que a gente tem que ter em mente é, nem todos os gatos vão desenvolver a lipidose hepática. Não se sabe ainda ao certo qual é o fator que vai levar esses animais a desenvolverem a lipidose hepática. Provavelmente tenha envolvido algum fator genético, porque não são todos os pacientes os animais que vão levar, que vão desenvolver uma lipidose hepática, mas ainda não se sabe ao certo qual é o fator que faz com que alguns animais desenvolvam lipidose hepática e outros não. Mas sempre que eu tiver um animal em estado de jejum prolongado e com sinais de lipidose hepática, com sinais de icterícia, de doença hepática, eu tenho que pensar que esse gato pode estar desenvolvendo uma lipidose hepática. Os cães desenvolvem lipidose hepática? Sim, mas quando eu for falar da lipidose hepática de cães, vocês vão ver que é bem diferente, tanto em tratamento como diagnóstico também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ali para começar a buscar pela lipidose hepática é o histórico, é a anamnese. O tutor vai chegar e vai falar para você que o gato está emagrecendo, que o gato tá às vezes vomitando ou tá com diarreia também. E por que ele vai perder esse peso? Ele vai perder peso porque toda a gordura que estava armazenada está sendo mobilizada para dentro do fígado para ser transformada em energia. E também ele vai estar no processo de proteólise, onde ele vai estar destruindo a proteína do organismo para formar a energia. Alguns estudos mostram que esses gatos que desenvolvem lipidose hepática, a principal fonte que eles utilizam de gordura ali são a gordura armazenada em membros, face, dorso.
e a gordura abdominal, aquela pochetezinha, permanece. Então, quando você vê um paciente que está com os membros magrinhos, o dorso, o rosto, e continua com gordura abdominal, você pode pensar que ele está ali no processo de lipidose hepática. Então, depois do histórico do paciente, a gente vai começar a fazer o exame físico. No exame físico, 80% dos gatos em lipidose hepática vão apresentar icterícia. E o porquê que não 100%? Porque talvez seja um estágio inicial ainda de lipidose hepática e que não deu tempo dessa bilirrubina ser acumulada, ficar presente nos tecidos. Todos eles vão desenvolver icterícia em algum momento? Sim. Mas se eles estiverem em um estágio inicial, talvez não tenha desenvolvido ainda uma icterícia. Alguns pacientes vão apresentar desidratação. Por quê? Porque eles vão estar vomitando, eles têm náusea, então eles vão estar vomitando, alguns vão desenvolver diarreia, vão estar perdendo líquido e vão estar desidratados, tá? Salivação excessiva, cialorreia também vai estar presente em alguns pacientes. E como que a gente vai ver a icterícia do paciente? O melhor local para ver a icterícia em um gato é o palato mole. Então a gente abre a boca do paciente, dá uma olhadinha lá no palato mole e a gente vai ver aquele palato amarelado. Alguns a gente nem precisa fazer isso, porque ele já chega tão amarelo, parecendo um marca-texto, que a gente nem vai precisar avaliar palato mole. É importante sempre avaliar a cavidade oral de gato, mas às vezes a gente nem vai precisar fazer avaliação de palato mole para ver essa icterícia. É um animal que vai chegar com a pele amarela, ouvido amarelo, esclera ocular amarela. Então a gente não vai precisar abrir a boca desse paciente para ver a icterícia, mas sim abrir a boca para avaliar como está a cavidade oral desse paciente, que a gente pode descartar outras doenças também, tá? Desidratado, sinais de anorexia, como eu falei, esse animal vai estar magro, porque ele vai estar mobilizando gordura, mobilizando proteína para a formação de energia. Alguns vão apresentar dor abdominal, mas a dor abdominal ela não é tão específica do fígado, porque quando eu for falar sobre as principais causas de lipidose hepática, a gente vai ver que a pancreatite é uma das principais causas, e a pancreatite ela causa dor abdominal também. Só para retomar aqui algo que eu não falei ainda, a pancreatite, a lipidose hepática, desculpa, ela pode ser de origem primária, porém 95% das vezes ela vai ser secundária a uma causa de base. Então, sempre que eu tiver um animal que está apresentando lipidose hepática, eu tenho que pensar o porquê que essa lipidose hepática está acontecendo, o que mais ele tem, tá? Alguns animais vão apresentar ventroflexão de pescoço e cabeça, porque ele vai estar perdendo potássio, tá? Tanto por não estar se alimentando, por estar vomitando, por diarreia. Então, a hipopotassemia vai levar a ventroflexão de cabeça e pescoço, que é aquele animal que vai ficar com o pescoço e a cabeça esticada, tá? Pitialismo, salivação excessiva. Por quê? Porque ele está tendo náusea. Às vezes ele pode estar desenvolvendo uma encefalopatia hepática, porque ele não está metabolizando ali a amônia para transformação de ureia, por mais que ele não esteja se alimentando. Pode estar com encefalopatia hepática. Alguns vão apresentar pancreatite, como eu falei, também pode estar causando pitialismo. Dispneia. Esse animal vai ter dificuldade respiratória, por quê? Porque ele vai estar com deficiência de potássio, fosfato, tiamina, porque ele não está se alimentando, porque ele está vomitando, porque ele está tendo diarreia, ele está tendo perdas, tá? Quando ele tem a deficiência de potássio, fosfato, tiamina, principalmente, ele vai ter fraqueza muscular. E quando todos nós respiramos, a gente utiliza os músculos para fazer respiração. Então, se ele tem fraqueza muscular, ele vai ter mais dificuldade de conseguir expandir os músculos para fazer a respiração, tá? Ele pode ter aparecimento, ele pode ter ali na pele dele petequias, equimoses, ele pode também ter melena, sinais de hemorragia. Por quê? Porque o fígado não está produzindo fatores de coagulação. Lembrando que os fatores de coagulação eles demoram mais para diminuir na circulação. Então, se ele estiver no estágio inicial ali de uma lipidose hepática, talvez o fator de coagulação esteja normal ainda, tá? E os sinais de encefalopatia hepática, quando eu for falar de encefalopatia hepática, eu vou falar mais sobre esses sinais, mas os sinais neurológicos são menos frequentes
e podem aparecer, mas com menor frequência. Agora, dando início aos exames para avaliação do fígado e realmente fechar um diagnóstico de uma lipidose hepática, o que a gente pode ter? Hemograma, uma anemia normocítica normocrômica, por quê? Porque ele não está recebendo produtos para a formação de novas hemácias, o pH do sangue desse paciente vai tá diferente, ele pode estar produzindo ali corpúsculos de Heinz. Só para dar uma resumida, quando eu for falar sobre a anemia, eu vou explicar mais sobre o corpúsculo de Heinz, mas basicamente é uma formação que tem dentro da hemácia, e essa formação muda a conformação da hemácia. Quando ela passa ali por um vaso, esse corpúsculo de Heinz vai fazer com que a membrana do eritrócito fique mais sensível e que ela se rompa mais facilmente. Então vai ser algo que vai causar uma hemólise. Quando essa hemácia passa lá pelo baço e ela tem esse corpúsculo de Heinz, o baço percebe que tem algo errado nessa hemácia e vai destruir ela também. Então é um animal que vai apresentar anemia, porque ele também vai ter ali um processo de hemólise acontecendo junto com a lipidose hepática. Leucograma, na maioria das vezes, vai ser um leucograma de estresse, porque esse paciente talvez não está comendo, talvez não, com certeza ele não está comendo, ele saiu da casa dele para vir até o hospital, chegou no hospital, você fez exame físico, colheu sangue, fez contenção, esse animal está estressado, leucograma de estresse, tá? Às vezes o estresse pode ter causado uma lipidose hepática, por exemplo, o tutor foi viajar, deixou um animal sozinho, ou tem alguém diferente dentro de casa e esse animal está ficando estressado, parou de comer. Então, na maioria das vezes é um leucograma de estresse. O que a gente tem que sempre lembrar é que medicina não é matemática. Talvez eu tenha um leucograma aí de um processo infeccioso, processo inflamatório, porque quem sabe eu tenho ali uma cistite, por exemplo, que está causando a lipidose hepática, que está fazendo esse animal parar de comer. Então, leucograma, se não tiver outros processos que vão alterar no leucograma, normalmente ele vai ser um leucograma de estresse. E no bioquímico é onde a gente começa realmente a avaliar ali o fígado desse paciente. Diferente das outras doenças colestáticas, por quê? Porque a lipidose hepática é uma doença colestática que ela faz estase, diminuição de fluxo biliar. Então, diferente das outras doenças colestáticas, que normalmente a gente tem um aumento de GGT, de gama-glutamiltransferase, na lipidose hepática não. A principal enzima que vai estar aumentada na circulação desse paciente é a fosfatase alcalina. E ela pode estar aumentada por diversos fatores, por um fator de estresse ou por conta realmente ali de diminuição desse fluxo biliar. Então, a fosfatase alcalina ela vai estar sempre mais elevada do que as outras enzimas de avaliação hepática. A alanina, a AST e o AST vão estar aumentados, mas não vai ser aquele aumento que salta aos olhos, sabe? Não vai ser um aumento exacerbado. Vai estar aumentado, mas a fosfatase alcalina é o que realmente vai aumentar. Pode estar um nível baixo de fosfatase alcalina aumentado? Pode, porque ele pode estar no processo inicial de lipidose hepática. Então a GGT ela muitas vezes não vai estar aumentada, vai estar nos valores normais ou levemente aumentada, mas a fosfatase alcalina vai estar sempre mais aumentada. Isso se não tiver outra doença hepática causando a lipidose hepática. Por exemplo, ele pode ter um tumor hepático. E aí a gente vai ter outros tipos de alteração. Mas se a causa da lipidose hepática for secundária ao fígado, por exemplo, uma pancreatite, a gente não pensa que vai ter um aumento tão exacerbado, assim, principalmente de ALT. E quando a gente fala de marcadores de função renal, a gente vai solicitar lá a ureia. O que a gente espera que aconteça com a ureia? Ou que ela esteja normal, ou que ela esteja diminuída. Por quê? Porque ele não está recebendo alimentação, não está recebendo amônia para produzir a ureia. Então, a ureia normalmente está diminuída. A bilirrubina, sempre devemos mensurar a bilirrubina total em pacientes que desconfiamos de lipidose hepática, porque ela vai estar aumentada, tanto por um processo hemolítico quanto por um processo de estase biliar. Esse paciente pode não estar apresentando icterícia, mas quando você dosar a bilirrubina total, ela vai estar aumentada. É importante dosar bilirrubina conjugada e não conjugada? Sim, é importante. Mas, normalmente, a gente tem um aumento das duas aqui na lipidose hepática. Fatores de coagulação é extremamente importante
todas as vezes que a gente for tiver uma doença hepática que seja necessário de um tratamento invasivo ou talvez para fechar o diagnóstico invasivo é importante fazer a mensuração dos fatores de coagulação. Por quê? Porque se esse animal tiver com o fator de coagulação diminuído, a gente tem mais chance desse animal desenvolver um processo hemorrágico e a gente tem que pensar tanto em tratamento quanto diagnóstico quando esse animal tem um fator de coagulação diminuído. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, tempo de protrombina e tromboplastina vai estar aumentado, porque ele vai ter deficiência de fatores de coagulação, tanto porque o fígado não está conseguindo produzir, tanto porque ele não está recebendo alimentação. Lembra que o fator de coagulação é produzido a partir de vitamina K? Se ele não está recebendo vitamina K, ele não tem substrato para a produção de fator de coagulação. Albumina. A albumina vai estar diminuída porque o principal local de produção de albumina é lá no fígado. O fígado não vai estar recebendo substrato, o fígado não vai estar funcionando direito, vai ter gordura atrapalhando ali o trabalho do fígado, então ele não vai estar produzindo albumina. A albumina, na maioria das vezes, está diminuída. E apesar disso, ele ainda vai ter ali vômito, ele vai ter diarreia. Quando eu for falar aqui de glicose, você vai ver que ele vai ter hiperglicemia. A glicose alta no sangue faz com que ele tenha um aumento na excreta de urina, também vai diminuir a albumina. Quando esse paciente está com lipidose hepática, o felino, diferente das outras doenças hepáticas, na lipidose hepática ele tem hiperglicemia. Ele pode estar com a glicemia baixa, mas normalmente ele vai ter uma hiperglicemia. Então, chegou um paciente para você com ureia diminuída, bilirrubina total aumentada e albumina baixa, e ele tem hiperglicemia, você pode desconfiar também que ele esteja em um processo de lipidose hepática. Por quê? Porque a insulina e tudo mais não vai estar conseguindo estimular o fígado a transformar essa glicose em glicogênio. Os triglicérides. Os triglicérides é importante mensurar, por quê? Porque a gordura periférica está sendo encaminhada lá para o fígado para ser transformada em energia. Então, quando a gente mede triglicérides, mensura triglicérides, a gente tem um aumento desses triglicérides na circulação. Hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, por quê? Porque ele vai estar vomitando, ele vai estar tendo perdas, é um animal que vai estar desidratado. E na urinálise é importante fazer um exame de urina. Por quê? Porque essa gordura também vai estar sendo eliminada lá no rim desse paciente, na urina desse paciente. Então, normalmente no exame de urina a gente vê uma lipidúria. Os exames de imagem são extremamente importantes para a avaliação do fígado. Por quê? Quando a gente passa por um processo ali de lipidose hepática, que tem aquele aumento do fígado do gato, no ultrassom a gente consegue ver uma hepatomegalia e hiperacogenicidade, justamente por conta desse acúmulo de gordura ali dentro do fígado desse paciente. O ultrassom vai ser extremamente importante para a avaliação de outras estruturas. Então a gente vai conseguir ver se ele está com uma pancreatite, se ele tem uma doença intestinal inflamatória ali, causando a lipidose hepática. Então, o ultrassom, o exame de imagem, ele é muito importante para o diagnóstico de lipidose hepática felina. Radiografia, a gente consegue ver também o tamanho desse fígado e, principalmente, descartar outras doenças que podem estar levando ao jejum desse animal. Por exemplo, se ele tiver uma obstrução que está causando dor, que está causando náusea nesse paciente, ele não está conseguindo se alimentar por conta disso. Então, a radiografia é importante para a gente avaliar outras estruturas e tentar descobrir a causa dessa lipidose hepática. O exame citológico, a gente pode fazer uma citologia por aspiração, acho que é isso mesmo, por ultrassom guiada, tá? Mas a gente tem que pensar, é um animal que está com um fator de coagulação diminuído. Se ele tem realmente fator de coagulação diminuído, eu tenho que ponderar o que eu vou fazer de exame e de tratamento nesse paciente, porque eu posso entrar ali com uma agulha, esse animal começar a sangrar e morrer sangrando. E o histopatológico é a mesma coisa. Como fecha o diagnóstico de lipidose hepática felina? Histopatológico. O histopatológico é o que vai fechar o diagnóstico de lipidose hepática felina. Só que como que eu vou fazer o histopatológico se esse animal não tem fator de coagulação para estancar essa perda de sangue?
Como que eu vou fazer uma laparotomia? Não tem como. Então, primeira coisa, mensurou, avaliou lá os fatores de coagulação. Tá normal? Fecha diagnóstico. Histopatológico, citológico, manda para análise. Se o fator de coagulação tiver diminuído, primeiro você vai estabilizar esse paciente. Na hora que melhorar, a gente consegue fazer um histopatológico ou citológico. E por fim, o tratamento desse paciente. A base do tratamento da lipidose hepática é a alimentação. Mas antes de eu entrar na alimentação, eu tenho que pensar, esse paciente está vomitando, como que está a hidratação desse animal, porque não vai adiantar eu fazer uma alimentação e esse animal vomitar e eu correr o risco dele desenvolver uma pneumonia aspirativa. Então, primeira coisa, fluidoterapia. Qual que é o fluido utilizado na lipidose hepática? Solução fisiológica com cloreto de sódio a 0,9%. Não é para utilizar ringer lactato, muito menos solução glicosada. Por quê? Porque a glicose ela não vai conseguir ser metabolizada lá no fígado, não vai conseguir ser transformada em glicogênio, a glicose vai ser acumulada ali no fígado na forma de gordura e vai prejudicar ainda mais esse meu paciente. Então, solução fisiológica com cloreto de sódio a 0,9% é o fluido que a gente vai utilizar em um paciente com lipidose hepática. Nunca utilizar nada com base de glicose para pacientes em lipidose hepática. Segunda coisa, controle de vômito. A gente vai controlar o vômito desse paciente como antiemético, metoclopramida, ondansetrona, maropicam, você tem como escolher os antieméticos. Esses são os principais para o controle de vômito em pacientes com lipidose hepática. A gente também vai entrar com antiácido. O antiácido de escolha vai ser a famotidina. E a gente vai fazer como? Intravenoso ou subcutâneo. Por quê? Porque não adianta eu fazer via oral se esse paciente estiver vomitando. E o potássio, se for necessário, a gente faz reposição de potássio, a gente mensura potássio e faz reposição de potássio junto com a fluido. E aqui sim a gente entra no tratamento específico para lipidose hepática, que é a alimentação. Então esse animal precisa comer, voltar a comer o mais rápido possível. Que tipo de alimento que a gente vai utilizar? Alimento rico em energia, com uma alta densidade energética. Que tipo de alimento você pode usar? Você pode usar uma alimentação, uma recovery. Se o tutor não tiver condições de comprar uma recovery, você pode utilizar uma ração de filhote, que tem uma densidade energética bem alta. Tá? E a gente vai fazer essa alimentação forçada, se for possível, se esse animal tiver deglutino. E se não for possível, a gente entra com a sonda esofágica. Só que para entrar com a sonda esofágica, eu vou ter que avaliar fatores de coagulação. Por quê? Porque eu vou estar lesionando esse paciente e eu vou estar fazendo ele sangrar. Se não for possível a sonda esofágica, inicialmente a gente entra com uma sonda nasal, tá bom? Nasogástrica. A alimentação ela deve ser feita com intervalo de 4 a 6 horas entre cada refeição e a gente vai entrar com a refeição com menor valor no primeiro dia, por quê? Para evitar uma outra síndrome, que é a síndrome da realimentação. Posso fazer um vídeo depois falando sobre isso. Como que a gente vai fazer o cálculo dessa alimentação desse paciente? Cálculo de reposição de requerimento energético basal. Eu não vou fazer esse cálculo nessa aula, porque senão ela vai se estender muito, mas se for possível, depois eu faço um vídeo falando só sobre cálculos, tá? Fez o cálculo, no primeiro dia você vai dar 1/3 desse valor adquirido, obtido ali no cálculo, com intervalo entre cada refeição de 4 a 6 horas, acabou de alimentar, joga um pouquinho de água na sonda para fazer a limpeza dessa sonda, para não ficar comida parada ali na sonda. No segundo dia, a gente vai dar 2/3 dessa alimentação e do terceiro dia em diante a gente faz a alimentação total desse paciente, com intervalo de 4 a 6 horas. Estabilizou o paciente, a gente vai entrar com suplementação. A gente vai utilizar água após a estabilização desse paciente no intervalo entre cada refeição. A gente pode entrar com orexígeno, por exemplo, o ciproheptadina ou a mitarzapina como orexígeno para estimular o apetite desse paciente. Posso fazer suplementação com S-adenosilmetionina, posso fazer reposição de L-carnitina, vitamina E, vitamina B, taurina, acetilcisteína, cobalamina. Por que eu vou fazer isso? Eles vão ajudar a gente a acabar com essa gordura na circulação, eles vão atuar como antioxidantes também. A gente também pode entrar com o ômega 3, o óleo de peixe, que vai ajudar também, é uma gordura boa para esse paciente. E a gente também vai entrar com a vitamina K, se for necessário. Se ele tiver deficiência de fator de coagulação, a gente pode fazer suplementação de vitamina K.
para esse paciente. Após restabilizar ali o fluxo biliar, a gente entra com a vitamina K também para o paciente. Nunca devemos utilizar benzodiazepínicos, porque eles requerem biotransformação hepática e vão exacerbar a condição de encefalopatia hepática, se ela estiver presente, e também nunca utilizar composições glicosadas, por exemplo, protetor hepático. Não utilizamos protetor hepático em gato com lipidose hepática, tá? Gato não é cachorro, a gente tem que saber isso, que a gente nunca vai utilizar nada que tenha glicose na composição para um gato em lipidose hepática. Fluido com glicose nunca também. O fluido para gato em lipidose hepática é o cloreto de sódio a 0,9%. E a gente também tem que descobrir a causa. Como eu falei, 95% das vezes a lipidose hepática vai ser secundária a uma doença de base. E normalmente as doenças que estão envolvidas com a lipidose hepática é a pancreatite, doença intestinal inflamatória e a colangite bacteriana. Então eu peguei um paciente com lipidose hepática, eu vou também procurar ali uma pancreatite, uma doença intestinal inflamatória, uma colangite. Quando você pega lá o livro da Jericó, eles têm uma tabela, esse livro tem uma tabela que mostra lá centenas de doenças que podem levar à lipidose hepática. É um livro muito bom de clínica médica de cães e gatos. Indico vocês lerem esse livro, porque ele é realmente bom. Mas as principais causas que vão levar à lipidose hepática é a pancreatite, a doença intestinal inflamatória e a colangite. Por último, você curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para uma próxima aula, que na próxima aula a gente vai falar de colangite felina.